e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Finalmente chegamos à nona noite, novena, última noite de novena, penúltimo dia do festejo, para que durante esses 9 dias tenhamos preparado nosso coração para vivermos a grande festa de São José. Celebrar com toda a solenidade, com todo o carinho, a festa do protetor da nossa terra e da nossa paróquia São José. Irmão e irmã, a palavra de hoje vem falar justamente da misericórdia de Deus. Às vezes, principalmente com a campanha da fraternidade, somos chamados a nos aproximar, gente. Aproximar o coração uns dos outros. Nesses tempos em que criamos, embora a comunicação, as distâncias possam ser diminuídas pelos meios de comunicação, infelizmente, se não forem bem usados, podemos ficar mais distantes uns dos outros. São tempos em que todo mundo hoje julga o outro. E muitas vezes a gente se esquece de nós mesmos, né? Somos juízes uns dos outros, mas esquecemos que todos nós temos também telhados de vidro. Por isso que é importante a gente observar essa lei tão dura que existia de apedrejar o adultério. Infelizmente, como em tantos lugares, até nos dias de hoje, sempre é a mulher que é apedrejada, não é verdade? Então, por exemplo, em muitas situações no mundo de hoje, se o homem erra, as mulheres, aliás, é como se fosse normal, mas se a mulher erra, é como se ela não prestasse. E por isso que é interessante, por exemplo,
nas cenas que aparecem, como hoje, essa mulher que foi levada diante de Jesus. Levaram-na para que ela fosse apedrejada. Mas cadê o homem que estava com ela para ser apedrejado também? E era uma morte terrível, gente. Todo mundo atirando pedra. Quem leu aqueles livros do Caleb Hosseini, que foi o mesmo que escreveu um livro chamado O Caçador de Pipas, ele também escreveu muitas cenas, sobretudo do tempo do Talibã, naqueles países onde eles dominam, e eles matam, sobretudo, as mulheres com apedrejamento. É algo muito difícil, algo terrível. Então a gente tem que pensar bem, com carinho, nessa situação. A própria Nossa Senhora, a gente sabe da história, a gente já comentou aqui, que quando José soube da história que ela estava grávida, e que de início não foi fácil para José aceitar aquilo, história de anjo, mas sendo ele um homem justo, e a gente diz que justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça do homem é dar aquilo que a pessoa merece. O que ela merecer, ela vai receber. Já a justiça de Deus não, é dar a outra pessoa aquilo que ela precisa. E José, homem justo, jamais ia dar a Nossa Senhora o apedrejamento. Por isso ele prefere deixá-la em segredo, para que a sociedade o julgue como alguém que engravidou e foi embora, que seu nome fique sujo, mas que Maria e a criança sejam salvas. Até que em sonho, depois dessa decisão, o anjo vem dizer a José qual é a verdade. Então ele acorda, e como sempre lembramos, toda vez que ele acordava dos seus sonhos, ele fazia tudo aquilo que o anjo lhe tinha dito. Às vezes nós vivemos sonhando, mas não fazemos aquilo que muitas vezes Deus nos inspira ao coração. Quantas vezes vamos empurrando nossos sonhos, nossa felicidade com a barriga. E a própria leitura de hoje, de Daniel, capítulo 13, é uma das belíssimas leituras. Tem a Susana, casada, filho de um pai exemplar, uma mulher exemplar na fé, um nome muito lindo, né? Susana. E ela está lá banhando, as servas estão lá, de repente vão buscar uma toalha, mas tinha dois idosos. A pessoa idosa, na Bíblia, no tempo de Jesus, eles eram muito respeitados, eles faziam parte dos conselhos, eles é que julgavam as situações nas vilas, nas cidades, situações às vezes administrativas, religiosas. Por isso, quanto mais idoso a pessoa era, mais ela era chamada a ter sabedoria, prudência. Mas estes dois usavam os cabelos brancos que tinham para fazer o que não presta. Quantas vezes, talvez, eles já tivessem usado artimanhas para se deitar com as filhas, né, as mulheres, assim como tentou com Susana. Susana, presa numa armadilha destes velhos que estão ali, eles disseram assim para ela: olha, se você não se deitar com a gente, nós vamos dizer para todo mundo que você estava aqui com um amante. E aí ela sabia o fim, o apedrejamento. E o pior era saber que isso dá tristeza ao coração do seu pai, ao coração de sua mãe. Mas ela, como mulher de Deus, ela pensou assim: mas se eu aceitar a proposta de vocês, aí sim eu vou estar pecando diante de Deus. Então eu prefiro morrer do que aceitar essa proposta de vocês, porque Deus saberá que eu sou inocente. Então ela quer correr, quer gritar, mas eles a seguram, gritam mais forte, todo mundo corre e eles montam toda a farsa. E ela ia ser morta, se não fosse o Espírito Santo suscitar o jovem Daniel, para de repente desmascarar a artimanha daqueles dois velhos. E aí o destino que estava destinado ali para a Susana, agora são eles
que são apedrejados, são eles que são mortos. Eu não sei se na cena do Evangelho, quando eles dizem a situação da mulher, Jesus não diz nada. Ali, talvez, quantas vezes ele viu São José calado, sem dizer nada. Nesses tempos que nós falamos demais, será que de fato, né? Diz que a palavra é prata, o silêncio é ouro. Será que muitas vezes não era bom em certas situações, sobretudo marido e mulher, aprender a silenciar, né? De tantas outras maneiras, né? Eu mesmo, né? Eu me lembro quando padre novo, eu empreendi, assim que me ordenei, uma promessa, saí da Catedral de Picos a pé até minha cidade, a igreja em Fronteiras no Festejo. E um dos percursos, já chegando, faltando uns, talvez 30 quilômetros, uma ex-professora amiga, junto com outra pessoa amiga, foram como que anjos. Na hora que eu estava mais cansado, elas chegaram e começaram a caminhar comigo. E começamos a falar de promessas, né? E de repente tocamos nesse assunto, que promessa, cada um faz por si e não pelo outro. E eu dizia isso, olha, cada um deve fazer por si. Esse negócio de prometer pelos outros está errado. E essa professora disse assim, eu penso diferente, mas eu vou fazer silêncio. E eu nunca esqueci aquela frase dela. Anos depois, aconteceu, acho que eu até já contei aqui, uma pessoa desses jovens que não pisa em igreja, totalmente do mundo, da balada, veio a se acidentar. E aí os acidentados, entre a vida e a morte, os médicos disseram, olha, reze, está nas mãos de Deus, a situação é grave. E se ficar bom, talvez nunca mais volte a andar. E uma tia assim, de igreja fez uma promessa que se ele ficasse bom, voltasse a andar, ele ia participar os 10 dias do festejo na sua cidade. E, de fato, meses depois ele sai ali, né, passou um mês de coma, voltou na sua cadeira de roda, fazendo fisioterapia, tentando se recuperar. O festejo chegou e ele foi pagar a sua promessa, ainda na cadeira de roda, mas sabendo que ia andar. E quando terminou o festejo, ele estava gostando tanto que ele disse, que pena que o festejo acabou. Só 10 dias, e alguém disse assim para ele, olha, mas todo domingo é um festejo. Todo domingo é Páscoa, a gente celebra a ressurreição de Cristo. E o bom é que não é tão demorado quanto um festejo. Todo domingo vem para a missa. E ele começou a ir para a missa. Todo domingo, resultado, foi se envolvendo, foi se recuperando e hoje faz parte da igreja. Isso é bom, isso é um exemplo, amado irmão, amada irmã. Aí eu lembrei daquela promessa. Foi outra pessoa que fez por ele. E como ele foi cumprir, acabou se envolvendo e se engajando na comunidade. A gente pensar nisso também, né, de promessa. Às vezes é o silêncio. Por isso Jesus, ele silenciou e começou a escrever no chão. E se você prestou atenção, um a um foi saindo. Mas começando por quem? Começando pelos mais velhos, os mais idosos. É aquilo, gente, quanto mais a gente for envelhecendo, as experiências devem nos tornar pessoas sábias para viver em sociedade, né? A gente tem que ir aprendendo com o peso das nossas experiências para passar aos mais jovens. Embora a frase também seja verdade, os cafajestes também envelhecem, mas como esses 2 idosos que aparecem no exemplo. Eu me lembro que isso deve nos iluminar. Por exemplo, quem é pai e mãe, a gente sabe que não tem um curso, né? O Augusto Cury, em seus livros sobre educação, faz questão de dizer isso. Se você quer ser médico, você estuda tantos anos para se tornar médico. Se você quer ser professor, também tantos anos de faculdade. E assim as profissões, mas para ser pai, para ser mãe, não. De repente você encontra uma pessoa, você se apaixona, se casa,
E aí, de repente, tem filhos. Ou às vezes faz o filho antes de se casar mesmo, não é? E aí tem um filho, e às vezes vem a longa aventura de constituir uma família, o que não é fácil. Por isso também, gente, dentro da casa da gente, prestemos bem atenção. Quantas vezes estamos tão propensos a jogar pedras uns nos outros, né? Marido e mulher, os pais nos filhos, os filhos nos pais. A gente vê um pouco daquilo que a campanha da fraternidade sobre a amizade social fala, sobre a empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Eu procurar entender o outro, né? Às vezes, por exemplo, essa briga de gerações, pais e filhos. Se os filhos pudessem, de repente, consultar os tios, os amigos do pai, da mãe, e ver como é que seu vovô, sua vovó, educou seu pai. Educou com amor, educou com carinho, educou na fé. Às vezes a gente condena nossos pais por isso, por assado, e às vezes a gente não entende que aquele avô que é tão carinhoso comigo, aquela avó que às vezes é tão carinhosa comigo, às vezes com o nosso pai não era tão carinhoso, às vezes com a nossa mãe não era tão carinhosa, às vezes era muito rude, agressivo, né? Então a gente vai entendendo, porque às vezes nossos pais são assim. Sem falar que quanto mais a gente vai avançando, a gente precisa entender que todo mundo nasceu numa certa situação, vive numa certa cultura, certamente que ninguém deve deixar se prender nos horizontes do aqui, do agora e das circunstâncias. Como eu sempre gosto de dizer, ninguém pode ficar preso nas bolhas para depois não ser refém disso ou daquilo, mas isso faz com que a gente entenda porque talvez meu pai haja assim, minha mãe haja assim, e aí eu vou conseguir ser mais carinhoso, né? Mas, se bem da verdade, muitos conflitos que os filhos têm com os pais com os filhos, também se deve porque às vezes aquele filho, pode reparar, um dia um professor disse isso para nós, em sala de aula, eu nunca esqueci. Às vezes porque aquele filho é o que mais se parece com o pai, ou aquela filha é o que mais se parece com a mãe. Umas vezes uma filha assim conversando comigo, falava o tempo todo, faz alguns anos, eu nunca esqueci a reação dela. Falava o tempo todo, é porque meu pai, só ele quer saber das coisas, meu pai isso, meu pai. E eu tentando entrar na conversa, ela conversando o tempo todo. Ele não escuta ninguém, só ele que quer falar o tempo todo. Aí quando ela parou de falar assim, uma meia hora depois, eu disse, vem cá, você reparou que você talvez seja muito parecida com o seu pai? Ela ficou assim olhando para mim e disse, já disseram. E justamente, ela também falava o tempo todo. Então, por isso que os dois se chocavam o tempo todo. Vejamos, minha gente, às vezes talvez aquilo que nós, filhos, reclamamos em nossos pais, às vezes está em nós. E o espelho, ou também pais, o que mais a gente reclama nos filhos, talvez esteja em nós também. Filhos e pais diante do espelho, brigando com a própria imagem, para a gente entender o coração do outro. E a gente se amar mais. Quantas vezes dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, irmãos, vão estragando assim um dia, uma semana de sorriso, de abraços, por causa de tantas besteirinhas, nos apedrejando, nos julgando, você isso, você assado, brigando. Poderia ir dormir tranquilo, com um abraço, com um sorriso, com eu te amo. Vai dormir enfesado, vai jantar enfesado, um vai comer num canto, outro vai comer no outro, e assim acabou a história. Então, às vezes, nós precisamos parar com esses apedrejamentos que nós fazemos uns aos outros. E também, gente, aprender que às vezes para o mundo, às vezes o mundo, né, nos apedreja, às vezes é um patrão, às vezes é uma situação da vida. Aí, para outra pessoa de fora, eu fico entalado, eu não respondo. Aí quando eu chego dentro de casa, eu desconto em alguém. Marido que desconta na esposa, nos filhos, esposa que desconta no marido, nos filhos, filhos que descontam justamente nos seus pais, nos seus irmãos.
Porque lá dentro da nossa psicologia, no nosso subconsciente, todo mundo faz isso. Às vezes lá fora, às vezes eu fico calado, mas é dentro de casa que de alguma maneira eu desabafo, eu jogo fora aquilo. E é justamente isso, porque lá no inconsciente é assim. Como essa pessoa gosta de mim, me ama, ela aguenta minhas pancadas, ela aguenta o meu tranco. Aquilo que às vezes não respondo para o mundo, às vezes eu quero responder demais dentro de casa, brincando, xingando, e tantas situações. Olha, gente, nem sempre o outro aguenta. Não é todo dia que o outro está disposto a aguentar, né? Por isso, prestemos bem atenção, com carinho também, nessas situações. Trabalhemos isso dentro de nós. E olha, acabar com o complexo de Gabriela. A gente tem uma mania de dizer assim, é porque eu sou assim. E acabou a história. Não, gente. Ninguém nasceu assim para ser assim. Você precisa se trabalhar. Eu estou sendo assim. Os psicólogos até dizem assim, quando os meninos estão crescendo, olha, é porque esse menino aqui, ele é muito zangado. A criança vai crescendo, ouvindo que ele é zangado, que ele é briguento, e ele vai se tornando briguento. Um pai, uma mãe, um educador, precisa dizer, você não é assim. Você está sendo assim, mas por que você está sendo assim? E trabalhar para que ele não precise ser assim, para que na sociedade não tenhamos mais um briguento, achando que tudo tem que se resolver na base da briga. Assim como tantas outras situações. Não, é porque esse menino, como uma vez uma mãe dizia, esse aqui é mais inteligente, esse outro aqui é preguiçoso. Aí o que é inteligente cresce, estudando, esse outro é preguiçoso. Ele vai ser preguiçoso a vida toda. Não. Nenhuma, né? Todo mundo tem suas inteligências. Às vezes um para estudo, o outro para coisas manuais, inteligência emocional, que é a mais importante que deveríamos ter e não temos, não é? Inteligência emocional. E às vezes o que ouviu a vida toda é mais preguiçoso, ele acha que é assim. Não, ele não é assim. Ele está sendo. E tantas outras situações, irmãos. Na família, nós somos salvos. Assim como Deus escolheu lá no Antigo Testamento uma família de Noé, numa arca para salvar a humanidade, através de uma família, Jesus, Maria e José, fomos também escolhidos. Olhar para São José, olhar para Nossa Senhora, olhar para Jesus é inspiração. Inspiração para marido e mulher, inspiração para pais e mães, inspiração para filhos, para irmãos, para que assim entendamos de uma vez. Vamos parar de jogar pedras uns nos outros e vamos jogar amor um para o outro. Vamos nos amar mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entregar nossas famílias cantando a ladainha.